Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente, como toda segunda-feira, né, com o nosso conteúdo raiz. Carla, né, enfermeira aqui da Alis Amamentação, e a doutora Cristina Nunes, a pediatra da Alis Amamentação. E hoje nós vamos falar a respeito da alimentação dos primeiros 3 meses de vida do bebê, né? Vamos só aguardar a doutora Cris entrar para a gente começar a conversar um pouquinho a respeito dessa situação aí, da alimentação desse bebê nos 3 primeiros meses de vida, o quanto é importante a amamentação, né? Levar essa amamentação de uma forma adequada, de uma forma monitorada, né? Por profissionais em relação a amamentação, né? Vamos esperar a doutora Cris entrar, tô aguardando ela aqui. E a gente já, deixa eu ver se ela tá entrando. Ainda não. Vamos esperar. E na verdade, pessoal, a Alis Amamentação, ela já tá com o seu canal no YouTube. Então entrem lá, curtam e se inscrevam, porque a gente vai colocando conteúdo de relevância para vocês. E a doutora Cris está dizendo que já entra. E a gente vai levando conteúdos de qualidade para vocês em relação à amamentação, em relação os 1000 dias aí do bebê, né? Como que essa gestante tem que conduzir essa alimentação, como ela tem que se preparar, né? Enfim, é uma série de questões aí que a gente precisa direcionar para que a gente tenha um aleitamento materno mais efetivo, melhor, né? A doutora Cris já entrou, vamos lá, vamos chamar. Entra. Oi, Oi, Kelinha, querida, tudo bom? tudo Tudo bem? bem com você? Tudo jóia, Tava restaurando a tudo bem. dignidade aqui, que hoje foi um dia complicado, mas tá tudo certo. Que bom que deu tudo certo. Deu, sempre dá. No final sempre dá certo, né? Deixa eu só fechar aqui, que o É isso Doguinho aí. não quer participar da live. Bolota. O Tudo bom, Bolota, tão Calinha? lindo, tudo Ele jóia. é a figura. E aí, Calinha, tudo jóia? Tudo bem, vamos hoje falar sobre a alimentação, né, dos primeiros 3 meses aí de vida do nosso bebezinho, né? Exato, Então, exatamente. estava falando aqui que a gente precisa ter uma atenção em relação a isso, porque isso vai repercutir lá na frente, né? Com certeza. E o quanto isso é importante, né? O quanto a gente hoje, as pesquisas dizem aí, né, que estima-se que essa nova geração terá 100 anos de idade, né? Mas Se com Deus que quiser. qualidade de vida, né? Com que Exato. qualidade de vida? E essa qualidade de vida, eu creio, não só eu, mas existem literaturas mundiais aí falando a respeito, né? Do quão é importante o aleitamento materno para que a gente tenha lá na frente um adulto com uma qualidade de vida efetiva, na verdade, né? Sem doenças importantes quanto diabetes, quanto obesidade, quanto arteriosclerose, né? Então, essa prevenção, esse cuidado, não só da nutrição, mas a criança que ela é tratada dentro de um ambiente, a epigenética já fala isso, né? Que o ambiente modifica, não o gene, né? Não o gene, mas ele modifica essa célula no ambiente que ela está, para um futuro melhor, né? Para uma nutrição melhor, para que esse indivíduo se estabeleça melhor, né? Com certeza. E aí a gente fala da importância dos 1000 dias desse bebê, que começa onde? Lá atrás, né? Lá na gestação,
onde essa gestante terá, né, que ingerir alguns nutrientes importantes aí, a puérpera com uma alimentação mais regradinha, né, para que tenha toda essa estruturação, né, e o bebê com o leite materno, a amamentação, se não der exclusiva, mas que seja mista, né, para que se estabeleça aí uma condição melhor e efetiva de saúde para essa criança lá na frente. Para que eu costumo falar, Cris, que a amamentação é uma sementinha que a gente planta para o adulto colher lá na frente, né? Com certeza. É legal falar isso em relação aos 1000 dias, Carlinha, porque acho que cada vez mais está sendo mais difundido esse conceito e a gente cada vez mais está se empenhando nesse quesito, né? E existe até um critério novo falando dos primeiros 1100 dias, que ainda falaria em relação àqueles 3 meses, pelo menos, prévios de preparação que a mãe deveria ter antes da gestação, se equilibrando. E eu acho que se a gente quer mudar o futuro do nosso país, da nossa família, realmente acho que o bem maior que a gente pode fazer é se preparar para esses primeiros 1000 dias, porque quando a mãe gesta, ela não gesta só o filho dela, ela gesta o neto dela. Porque tudo que ela faz nesses primeiros 1100 dias, ele vai ter repercussão na terceira geração. Não se equilibrando. Então, Cris, repete um pouquinho antes, porque acho que deu uma falhada, ficou rodando aqui, e acho que a gente perdeu o que você falou. Volta um pouquinho. Na verdade, então, o que acontece? Então, a mãe vai ter a repercussão na terceira geração dela. Então, se ela quer modificar a história da família dela de alguma forma, se preparando para a gestação, se equilibrando de todas as formas, seja nutricional, seja psicológica, mental, e cuidar bastante. Realmente, assim, a gente fala bastante em via de parto, mas a gente sabe que por mais que a gente se esforce, nem sempre dá para ser a via de parto normal. A gente fala... Olha lá, a gracinha fazendo bagunça aqui. Ai, que lindo. A gente fala em relação à amamentação. Então, a gente precisa se esforçar. E é impressionante como ainda as pessoas procuram bastante conhecimento e se preparam bastante, procuram a melhor assistência para que a gente tenha a melhor via de parto. Então, é muito comum as gestantes se prepararem para o parto normal, fazem fisioterapia pélvica, elas fazem acupuntura, elas fazem meditação. E é perfeito, eu acho que deve ser feito mesmo esse preparo. Mas aí chega na hora da amamentação, parece que a mãe já vem em um esgotamento de preparo durante os 9 meses, e ela quer que a vida dela volte a ser o normal que ela tinha antes de engravidar. E eu sugeri esse tema da live hoje porque realmente as mães fraquejam. E a gente precisa ter muito cuidado no apoio para elas, porque realmente elas querem ter a vida de volta. Então, acho que a gente precisa setar as expectativas. Sabe assim, igual a gente fica pensando bem na pandemia agora, como vai ser? A gente quer que a vida volte ao normal. Só que a gente já entendeu que o nosso novo normal não vai ser o normal de antigamente. E acha que é um momento propício para a gente também falar isso para as mães. Pode falar. Existe o nascimento de uma mãe aí, né, Cris? É uma outra mulher que nasce quando esse bebê nasce. Então, tudo isso que você está falando é muito importante, porque ela vem com uma expectativa e acha que vai ser muito certo, né? Vai dar tudo certo.
ok, eu acho que a gente tem que pensar que vai ser tudo bem, sim. A gente tem que pôr essa energia. Mas a gente precisa se preocupar em ter em mente de que a sua vida será outra. Nasce uma criança, nasce uma nova mulher e nasce uma nova família, né? E essa mulher precisa se preparar para isso. Por isso a gente fala, parece que a gente é chata, né? Que a gente fica batendo martelo na mesma questão, mas é muito necessário o acompanhamento desta pessoa, deste indivíduo que trabalha fora, que estudou e tem uma carreira lá fora, né? E que essa carreira vai ficar um pouquinho em stand-by, porque ela vai ter que se dedicar quanto pessoa, quanto mãe, quanto mulher, para esse ser que ela gerou, gestou e pariu, né? Então ela precisa desse acompanhamento profissional da obstetra, da pediatra, da enfermeira, daquele que vem sustentando ela até o momento da amamentação. Porque, assim, gestar é uma coisa deliciosa. Algumas passam por alguns percalços, né? Mas gestar é muito bom, aquela expectativa, né? Aquela expectativa que elas colocam de ver o bebê nascer, como vai ser meu parto, como vai ser meu bebê, será que ele vai ser bonzinho? Mas elas não pensam na amamentação, que será instalada por no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. E amamentar não é mágico, como muitas pessoas falam. Ele é uma troca, sim, né, de carinho, é uma troca de amor, de dedicação, mas é um momento de muita doação. E essa mulher, às vezes, não está preparada para isso. Então, por quê? Porque ela vai ter fissura, ela vai ter uma série de questões aí a ser trabalhadas que ela muitas vezes ela desiste no meio do caminho. Fala, ai não, pelo amor de Deus, vou dar. E aí a rede de apoio é muito importante, porque a rede de apoio às vezes não incentiva. Ah, não, você está cansado, olha teu estado, você está com fissura, larga isso, vamos dar uma mamadeira. Né? Então, pensando nessa questão que eu comecei a falar no início, de que se a gente quer, e você também falou, se a gente quer modificar a história familiar, geneticamente falando, desta família, né, até por 3 gerações, a gente precisa tomar cuidado em relação a esse cuidado. Então, a gente precisa falar, a gente precisa acolher, a gente precisa explicar, e estar ao lado o tempo inteiro. O médico, o enfermeiro é o que está muito presente nesse momento deste cuidado, né? O médico também, mas o enfermeiro é o que dá todo esse suporte, ajuda, dá o braço e vamos lá, é assim mesmo, vamos tentar por esse caminho, porque esse aqui não está dando, e assim levando essa amamentação, porque é uma adaptação, né? Como tudo na vida, é como se você arrumasse, fosse trabalhar, você trabalha sempre numa empresa, num hospital, e de repente você sai desse hospital e vai trabalhar em outro hospital. É uma adaptação, você vai ter que se adaptar, né? É como, é uma analogia, mas é isso mesmo, nasce uma nova mulher a partir do momento que você tem o bebê, né? Exatamente. E esse cansaço, muitas vezes elas deixam de lado, elas, embora queiram amamentar, mas para elas aquilo acaba sendo muito árduo, muito difícil, e a rede de apoio muitas vezes não ajuda. E a gente precisa ter essa rede de apoio, esse pessoal que estará com ela depois que esse bebê nascer, trazer para junto de nós, trazer essa avó, o marido, esse colaborador que talvez ela vá ter ou não, se ela não tiver ninguém para ajudar, mas quem for essa rede de apoio, trazer junto com essa gestante para que a gente, essa mulher, para que a gente tenha um direcionamento desse aleitamento materno de uma maneira menos dolorida. Exato. Como eu falei para você, então o que acontece? Eu acho que todo mundo. Conhecimento, eu sempre falo, né? Conhecimento é algo que a gente adquire e depois o que faz a diferença é o que a gente vai fazer com esse conhecimento que a gente adquiriu, né? O conhecimento ele tem que ser espalhado e eu também adoro esse tipo de abordagem. Então, para quem
for assistir essa live ou estiver assistindo, a gente sabe que nem todo mundo consegue assistir isso ao vivo. Então, eu acho que a partir do momento que vocês têm contato com essa informação que eu e a Carlinha a gente está falando, vocês têm praticamente a obrigação de apontar nesse aviãozinho aqui que está embaixo dos encaminhamentos e encaminhar essa live para todas as gestantes que vocês conhecem, tá bom? Porque a gente precisa que as mães se preparem melhor para esse momento da amamentação. O primeiro aspecto que eu queria ressaltar em relação a esse preparo é exatamente em relação à duração, tá? A gente sabe, sempre que você engravida, você já se prepara para que o curso da gestação aconteça por volta de 9 meses. Se acontece alguma intercorrência no meio do caminho, você tem um parto prematuro ou alguma coisa que acontece, que essa criança precisa vir antes, tudo bem, acontece. A gente vai trabalhar e fazer o acompanhamento do pré-natal para que isso não aconteça. Mas você está preparada para os 9 meses de gestação. Então, acho que a primeira coisa que as mães precisam mudar é realmente se preparar para 2 anos de aleitamento materno, tá bom? Isso é o que o profissional da saúde deveria recomendar. Então, assim, se for 6 meses, tudo bem. Se for 6 meses, perfeito, mas a gente precisa, como profissional, é nossa obrigação estimular e recomendar isso por 2 meses. Por 2 anos, desculpa. 2 anos. A gente vai se esforçar para que isso aconteça, assim como o obstetra se esforça para que uma gestação dure os seus 9 meses. Então, a gente vai se programar para que a amamentação ocorra em 2 anos. Tá bom? Então, a mãe precisa entender que isso é o melhor para o filho dela, tá? Porque daí, na hora que a gente bota a nossa expectativa com 2 anos de amamentação, a gente sofre menos. Porque daí você fica, mas 2 meses só tá bom, né? Não, não tá bom. Eu não posso te mentir. Você pode ter feito o seu melhor, mas 2 anos é melhor do que 2 meses. Então, a gente precisa trabalhar com esse gol. E a gente só consegue fazer isso através da informação, mas isso tem que ser antes do bebê nascer. Não adianta o bebê nascer, porque daí você vai achar que o pediatra é xiita, que só quer saber de peito, que a enfermeira é a louca da amamentação. Não é, gente. A gente só tá querendo preservar a saúde do filho de vocês. Então, o recomendado são 2 anos de aleitamento materno ou mais. Porque também as pessoas acham estranho quando alguém amamenta além de 2 anos. Não é! Não é. Eu tenho várias pacientes que estão amamentando com filhos, com a filha, né? Tem uma paciente que a filha tem 3 anos e meio. Exato. E ela não quer desmamar. E ela fala assim, tá tudo bem. Né? Eu quero. Eu falo, eu vou ter que desmamar você, não a nenê. Né? Exato. E a gente não acha estranho o adulto tomar leite de vaca, mas a gente acha estranho uma criança tomar leite materno. A gente está com os conceitos totalmente bagunçados na nossa cabeça, os valores bagunçados. Então, e uma coisa... Pode falar, Carlinha, porque eu já ia uma coisa que você falou que eu acho super importante é essa informação, né? Essa disseminação de informação. Por quê? Porque quando o bebê nasce e você não tem a informação, você vai passar por problemas muito piores, né? Como uma fissura, uma pega errada, uma pega não efetiva. Então, se você vai tendo essa informação, vai tendo esse treinamento, né, desses profissionais, antes do seu bebê nascer, você já está com aquela empoderada daquela informação, você vai já saber como agir, como você tem que fazer, né? E se acontecer alguma coisa logo que o bebê nascer, ou no decorrer aí dos dias que o bebê nasceu, é só ajuste.
né? Não é aquela coisa que você tem que começar do zero, explicar tudo para essa mulher, né? Mostrar que olha como é que põe no peito, posicionamento, pegar certa, como é, como não é, né? É, porque daí Então, você já está na frente do problema, né, Carlinha? E daí você tem que exatamente. resolver assim. E aí fica muito mais difícil. E a gente vê mulheres que não suportam dor, dor não é para sentir mesmo, né? Dor é sinal vital e ninguém merece ter dor. E elas acabam deixando, desmamando precocemente os seus bebês por conta da dor, porque está tudo aberto, o tecido está todo laceradinho ali, né? Por conta de uma pega errada. Então a informação é muito importante, né? Eu falo até antes de você até engravidar, porque se você pretende engravidar, você já tem que ir pensando na vitamina que você vai tomar, né? Você vai no teu obstetra. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo. Eu, quando quis engravidar, não porque eu sou profissional da saúde, porque quando eu engravidei, eu não era profissional da saúde ainda. Uhum. Eu era fumante, então o que eu fiz? Eu parei, falei, não, eu quero engravidar, vou parar de fumar. Parei de fumar, né? Fiz exames para ver se a minha saúde estava tudo ok. Ela inseriu uma série de vitaminas, ácido fólico, né? Que é muito importante. Não adianta inserir ácido fólico com 3 meses de gestação, por exemplo, né? Então, é isso que você falou. Então, não é só o cuidado nutricional. A informação é muito importante, tanto quanto as vitaminas que você vai ter que tomar antes, os exercícios que você vai ter que fazer na gestação. Enfim, a gestação é um momento muito especial, o parto também é muito especial, tem que ser pensado, tem que ser preparado. Você tem que conhecer o pediatra que vai cuidar do seu bebê, o enfermeiro que vai te dar o suporte, que vai te acompanhar na sala de parto ou no decorrer dos dias que você estará na maternidade. Isso não é frescura, gente. Isso é cuidado. Exatamente. Acho que Né? depois do momento acho que a informação seria o primeiro momento, porque daí você entende aonde você precisa atuar para ter um melhor desfecho. Então, na hora que você sabe que é importante fazer um acompanhamento antes de pensar em engravidar, de fazer todo o acompanhamento no pré-natal, de ter um acompanhamento personalizado na maternidade e nos primeiros meses de amamentação, e que esse cuidado dentre os 1.000 dias vai ser muito importante. Então, a Sim. informação é um primeiro momento. Aí vem esse segundo momento, que é a ação, a preparação de fato, né? Então, sim, o ideal é o quê? Que você esteja com a parte nutricional estabelecida, com bons hábitos de vida, com prática de atividade física regular, o manejo do sono, o nosso período que a gente dorme, ele é muito importante. E tem muitas vezes, porque assim, a mãe, durante esses 3 meses de amamentação, ela vai passar por estresse físico, cansaço físico de verdade. Ela vai ser privada de sono, ela vai Sono. ser sugada por alguém e prover a alimentação de um ser. Ela vai ser solicitada fisicamente de verdade. Então, o mal-estar que ela sente, ou o cansaço que ela sente, é real. A gente não está duvidando disso. Mas se você conseguir se estabilizar antes do processo, você vai conseguir manejar de uma outra forma. Então, uma coisa é você estar assim, se você tiver com a tireoide desbalanceada, esquece. Se sua tireoide não funciona, você não tem ânimo para sair da cama por nada, nem pelo seu filho. E daí a gente não vai te julgar falando, porque você tá preguiçosa, você só quer dormir, você só quer complementar. É real. E isso interfere na produção do leite. Aí vem aquela história, né, Cris? Eu não tenho leite, meu leite é fraco, o bebê chora, eu não tenho leite. Isso interfere, vai impactando, vira uma bola de neve. Vai Exatamente. impactando numa série de questões. E aí o desmame acontece mesmo, aí larga-se mesmo. Né? Então, passamos pela informação, passamos pela preparação.
o terceiro momento é essa questão das expectativas. Então, gente, entendam por que a gente quis especificar nesses primeiros 3 meses de vida. A criança não vai dormir a noite toda, tá bom? Nos primeiros 3 meses de vida. Não tem, com o Papai do Céu que vocês têm que reclamar, não é com a gente. A gente não tem culpa. Esterogestação. A gente Esterogestação. a gente foi programado para vir dessa maneira. Então, da mesma forma que eu não consigo dar um remédio para que o seu filho ande com 1 mês de idade, porque ele não tem capacidade neurológica, entendam, eu não vou ter como fazer o seu filho dormir a noite toda. Não tem remédio para andar, não tem remédio para dormir. É a mesma coisa. Gente, calma aí, o Bolota pegou uma coisa aqui. Ai, Bolotinha, ele é muito fofo. Não, porque eu tô sozinha com ele tá aqui querendo chamar a atenção, sabe? Ele quer vir pra live, traz o Bolota pra live. Vou trazer ele pra cá. Eu só tô vendo ele aqui, ó, cutucando uma coisa e outra, mas eu tenho que só ficar de novo. Desculpa, gente. É tipo ter filho, sabe? Só que canino. Mas né? Mas não deixa de ser. Então, a gente precisa saber. Então, isso, por exemplo, não vai conseguir dormir a noite toda. Não existe remédio para isso, tá? Outra coisa que eu tenho visto bastante nessas últimas 2 semanas é a questão das barganhas. Chega um momento que as mães querem barganhar com o pediatra. Fala assim, mas a chupeta pode? Mas dá uma mamadeira à noite, pode? Mas de vez em quando fazer isso, pode? Gente, não sou eu que vou falar pode ou não pode. Você pode tudo, a escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. Mas vocês têm que, se for uma decisão de vocês, vocês têm que ser responsáveis pela decisão de vocês. Poder, pode, mas vocês não vão ouvir de mim que tudo bem, que não tem problema. Porque tem. Isso pode impactar. Eu reforço muito isso em relação... Eu sempre reforcei, Carlinha, o primeiro mês não, o primeiro mês não. Só que agora eu estou estendendo. Porque na hora que eu falo primeiro mês não, eu acho que a interpretação das mães é que depois de 1 mês está tudo liberado. Então, sabe o que acontece, Cris? Pelo próprio cansaço, elas são detentoras de todo esse processo, né? Então, o pai é a mãe e é a nutriz dessa criança. O peito não dá para desenroscar, né? E dá para alguém, para esse bebê fazer a pega e mamar. Então, muitas vezes elas me relatam isso também, que estão exaustas, que estão cansadas. Então, o que a gente faz? A gente entra com estratégias. É leite materno, não é complemento, né? Então, você está cansada? Então, vamos combinar que pelo menos uma mamadeira dosadora ou um copinho, né? Vai ser dado na madrugada o dia que você estiver muito cansado. Então, para isso, tem que ter uma ordenha. E a ordenha também cansa, né? Então, essa rede de apoio, esse marido, essa pessoa que estará com ela, vai ter que fazer esse papel pelo menos uma vez na madrugada. Então, eu até entro com algumas estratégias, né? Porque não é para pular a mamada, não, deixa dormir. Eu enfio a chupeta, deixo ele dormir, pula a mamada, vamos supor, das 3 horas da manhã, ele vai mamar só às 6 horas da manhã? Não, gente, não. Não pode. Isso não pode. O que pode é você ofertar o seu leite de uma outra maneira, num outro dispositivo, que não seja uma mamadeira convencional, e para isso essa família precisa ser treinada para que isso aconteça de uma forma que o pai se sinta confortável, que a mãe, a avó, seja lá quem for que for ofertar esse leite na madrugada, se sinta confortável para ofertar esse leite para esse bebê, para que ele também não faça confusão de fluxo
e de bico com outro dispositivo e que larga o peito também. Então, percebe que precisa existir um acompanhamento, seja do pediatra, que está dizendo que não quer, que não pode, no primeiro, no segundo, no terceiro mês de vida, não pode, né? Principalmente no primeiro mês, né, Cris? Que é onde a criança precisa recuperar aquele peso que ela perdeu lá atrás. Exato. Né? A questão só que eu acho é que às vezes os pais pegam elas interpretam uma orientação, eles pegam uma orientação nossa e daí isso vira regra, entendeu, Carlinha? Eu vivenciei a semana passada isso no consultório. Não, é muito exausta. Então tá bom, vai ordenhar e vai dar na madrugada. Aí o que acontece? Mas a ordenha também, Cris, cansa, porque a criança ele demanda. A criança vem peito, 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 peito. E ainda ela tem que fazer a ordenha. E aí ela tá estressada, a produção tá como? Com certeza. Aí era o que estava acontecendo. Aí a pessoa estava amamentando, ela ordenhava o leite e na mamada da meia-noite ela ofertava o leite dela na mamadeira. E daí, acho que 3, 4 horas da manhã, ela estava cansada porque daí 4 horas da manhã a criança ainda chorava. Sim. Eu falei, mas calma aí, vamos ver então. Você mama às 9, o bebê mama às 9. Eu falei, aí você vai dormir que horas? Ah, não, Cris, eu vou dormir meia-noite. Eu falei, mas calma aí. Não, você... E meia-noite, quem dá mamadeira? Não, eu dou a mamadeira do meu leite materno à meia-noite. Eu falei, não. Por que você não dá o seu peito? Você tá indo dormir meia-noite? Eu falei, você já tá indo dormir tarde. Porque era para pelo menos 10 horas da noite você tá indo dormir. Isso que a gente deveria estar dormir. E daí, você, em vez de dar o seio, você tá dando leite. Tá errado. A ordenha vai ser a sua rede de apoio que vai dar quem vai leite. Às 4 da manhã que você tá complicada. Oi, tudo bom, Lu? A Lu da Tia Coruja. Oi, Lu, tudo bom, lindona? Então é isso. Aí pegou uma regra que tudo bem usar uma mamadeira, já queria colocar uma segunda. E daí o que estava acontecendo, Carlinha? 6 horas da tarde, esse bebê estava irritado. Aí a gente foi ver, a produção da mãe abaixou. Claro. E já tinha. É o que eu acabei de falar. Já tinha. Eu falei, calma, volta tudo. Por quê? Porque a criança já passou de 1 mês de idade e daí ela, como a gente tinha falado que o primeiro mês ele era uma prioridade, acha que fez 30 dias, acabou, eu posso liberar tudo. Então, gente, lembrem. Então, eu tô trazendo isso aqui porque realmente eu vou mudar a forma de como eu oriento as mães, porque aconteceu 1, 2, 3, eu falei, não, calma aí, se está acontecendo direto, o problema não são das mães. O problema está sendo a minha orientação, que eu acho que de repente ela não está sendo clara o suficiente. Eu não acho que seja isso, Cris. Na verdade, não é a sua orientação que não está sendo clara. É a forma que elas interpretam e pegam para si a informação. Mas eu preciso mudar o jeito, entendeu? Porque não está dando certo. Elas interpretam... eu costumo brincar e falar que bom senso não vem de fábrica, né? E a gente precisa, na verdade, desenhar muitas vezes, né? Porque assim, não, então eu vou dar... É o que eu acabei de falar. Eu vou pular uma mamada e vou dar chupeta porque eu tô cansada, então ele vai dormir, ele fica sugando ali. Gente, chupeta, uma que vai impactar na amamentação, outra, ele tá gastando energia, fazendo sucção a sucção não nutritiva preciso sim, mas no peito da mãe, não na chupeta. A chupeta você pode inserir sim. Oi, Gabi. Oi, Gabi, parabéns pra Julinha. A Julinha faz aniversário hoje. Faz. A chupeta, até perdi o que ia falar. A chupeta, ela acalma, ela pode até acalmar. Mas nesse início, eu sempre falo, claro, você vai fazer o que você quiser, o filho é seu. Mas preste atenção que pode acarretar isso, 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 isso e isso.
né? Então, vamos deixar a chupeta de lado, joga fora, pede para alguém levar essa chupeta para você não ter a vontade de pegar num momento de desespero e colocar na boca do seu filho. É como a concha que eu falo. Ah, você tem a concha? Ótimo, joga no lixo. Para você não ter aquela coisa, não, eu vou colocar porque é a única coisa que eu tenho no momento. Não, entende? Aí então, os pais querem que a gente indique a melhor chupeta. Gente, não existe, né? Não existe. A melhor chupeta, pessoal, não existe. Não existe. É tudo propaganda, né? É tudo propaganda. Aí a Cris é xiita, a Carla também é xiita, porque não quer mamadeira, não quer chupeta. Não, gente, é uma bola de neve. Uma coisa vai impactando na outra e o negócio vira uma salada, né? Exatamente. A salada mista. Então, lá. A gente... Boa noite, meninas. Tem uma preocupação... Uma preparação da gestação para a boa amamentação. Isso é uma coisa importante que as pessoas confundem muito, que não precisa fazer nenhum tipo de preparo no seio para que você tenha uma boa amamentação, tá? A gente já discute bastante isso aqui no canal e a gente sempre fala, acho que, aliás, um dos nossos primeiros posts de frases, a gente colocou que, na verdade, assim, o único preparo para amamentação na gestação que é eficiente é a informação. A informação. Nada de bucha, né? Nada de bucha, nada de toalha fazendo fricção, cremes. Os cremes, muitas mulheres me falam, ai, Carla, mas eu tenho uma pele que ela não é muito boa, então abre estria. A gente já falei aqui, existem alguns cremes que eu até aconselho da Maternité que são eficientes, mas não é para passar na região areolo-mamilar, é na parte do seio só, na parte de glúteo, né, da pele, não areolo-mamilar. A parte areolo-mamilar, ela não pode ficar fininha, e quando a gente passa creme, você hidrata. E quando você hidrata, você deixa essa pele muito fina, deixa ela muito hidratadinha. E aí vem aquela ventosinha, né, e abre todo o tecido. Então, não existe essa preparação. A preparação é realmente a informação, né? E depois a boca da criança vai fazer o trabalho que tem que ser feito aí. Isso. Então, uma boa informação, Kel, e também que você se prepare ou se programe, se a gestante for você, para que você tenha um atendimento personalizado para o manejo da amamentação no momento do parto, da maternidade. Eu diria que os primeiros 3 meses seria um momento onde a amamentação ela é mais estressante. Depois que você passa o 3º mês, as dificuldades mudam. E daí vai o quê? É o retorno ao trabalho, o desmame, o aleitamento que está prolongado ou não está, comportamental. Então, as dificuldades mudam um pouco. Mas os primeiros 3 meses, seria interessante que você se programasse, primeiro financeiramente, porque é importante, você normalmente isso tem um custo, e outro, até também de você colocar uma expectativa e de saber, assim, então, você não sabe, assim, nutricionista eu vou todo mês, porque eu quero emagrecer tantos quilos. Aí você já sabe, você já se programa que todo mês você vai na nutricionista. Então, na questão da amamentação, é a mesma coisa, para que você tenha esse atendimento na sala de parto e maternidade, um retorno um pouquinho mais próximo no primeiro mês de vida, e depois do primeiro mês de vida até o 3º mês, um acompanhamento, de repente, um pouco mais espaçado. Então, essa eu acho que seria a melhor preparação que você poderia fazer na gestação para a amamentação do seu bebê. E lembrando também que não dá para a gente exigir muito da equipe da enfermagem da maternidade. Do hospital, né, com Carlinha? certeza. Você já trabalhou durante anos em hospital e é muito impossível, humanamente impossível você dar todo esse suporte, exatamente. Porque o enfermeiro que ele tá ali na maternidade, ele não tem só aquela gestante, ele tem uma série delas, uma série de binômios para cuidar.
Então, você, claro, você apaga fogo, né? Você até põe ali e tal, faz identificação de algumas coisas, mas aquela coisa bem próxima é muito difícil. Então, isso que você falou é importante, sim, ter um profissional que te acompanhe na gestação, na sala de parto, no decorrer dos dias da maternidade, quando você for para casa. Porque quando a gente vai para casa, que se instala a rotina efetivamente, né? E aí é onde você se sente mais perdida. Você vai ter a pojadura desse leite, esse leite vai descer, essa mama vai engurgitar. Então, tá vendo como a informação é importante? Porque quando você tem informação, você já sabe o que vai acontecer quando você chegar em casa. Na maternidade, o bebê é mais sonolento. Na maternidade, esse bebê vai fazer um treino de sucção. Ele vai aprender. Na verdade, ele nasce com sucção, mas ele vai aprender como é que faz toda aquela biomecânica da sucção, né, efetiva, a vedação bonitinha, com a sua ajuda. Né? Ele nasce sem saber, então é meio instintivo da parte dele, a sucção, sim. Então você tem que ajustar isso. E quando você tem essa informação e você já sabe como conduzir a situação, as coisas vão de uma maneira melhor. E aí os ajustes são feitos através desses profissionais. Ah, olha, deu uma escoriadinha aqui, não chegou a abrir, mas está escoriado. Ah, então vamos dar uma olhadinha se essa pega como é que tá. Fez o teste da linguinha, se tem algum frênulo lingual ali. Então tem todo um processo aí. Então por isso a informação é interessante, porque na gestação a gente vai te posicionando, te pontuando a respeito de tudo que vai acontecer nesse decorrer aí, depois que o bebê nascer, né? E não só pensar no enxoval. Às vezes as pessoas falam, a consulta na gestação é para falar de enxoval. Não, não é só para falar de enxoval. Inclusive né? Porque tem alguns dispositivos que não são necessários que se compre, né? Então, e por que não comprar? Aonde vai impactar determinada coisa, né? Então, a informação é importante porque você vai saber como conduzir quando a situação estiver ali na tua frente. Né? Claro que com o suporte do pediatra e do enfermeiro, mas você vai saber, olha, ela me falou tal coisa, é isso aí, ó, vai acontecer. Né? Perfeito, imagina que a gente está aqui para isso. Bom, a Gabi aqui falando que na gestação da Carol, né, a Carol, a mais velha dela, ela ainda morava no interior e o médico falou para baixar a bucha. Ela me contou isso é bastante comum. Isso é bastante comum, porque era uma orientação antiga que realmente era recomendada. Aí na gestação da Júlia eu tive a melhor equipe de todas. Imagina, você que está de parabéns, Gabi, é o que eu te falei. A gente dá a informação e a gente faz um planejamento. Mas quem sua camisa em casa são vocês. Com vocês. Então, assim, a gente às vezes tem mães que têm sucesso, não tem sucesso, e você vê que o comportamento da mãe, ela é muito importante. Ela determina muito esse tipo de sucesso, tá? Quando a mãe entende o papel de protagonista realmente que ela tem, ela assume aquela responsabilidade para ela e ela fala, não, eu vou conseguir. Aí ela não vem barganhar para mim, para, por exemplo, pedir para ela dormir mais. É lógico. Ela pode até me pedir orientação de quando ela estiver cansada, quais são as opções. Qual estratégias, que estratégia eu posso utilizar, né? Não ela não vai se colocar num papel de vítima e falar assim, olha, doutora, eu estou muito cansada, eu não aguento mais. Você vê que é um pouco diferente. Eu entendo a dor da mãe, eu ajudo, claro, com certeza. Mas você vê que às vezes a mãe ela não pegou aquele papel para si mesma e ela não está nesse engajamento de fato para amamentar. Sim. Então, não existe uma receita de bolo, cada pessoa é uma. Ou não quer. Ou não quer amamentar. Também, né? Também. Não quer amamentar, porque chegam essas situações também que a mãe fala assim, eu não tenho leite, tá difícil, vamos entrar com complemento, e aí você vai fazer uma avaliação e essa mama tá jorrando leite. Exato. Né? E a mulher fala assim, mas eu vou ter que dar mesmo? Então, pelo jeito dela, a gente já sabe
se ela quer ou não quer amamentar. E isso, claro, é uma decisão da mulher. A gente orienta e fala o quanto é importante, o que vai impactar lá na frente, na geração futura, enfim. Mas a decisão é dela, né? Quanto usar chupeta, quanto usar a mamadeira, enfim. Exatamente. Olha lá, a Carol tá mandando um beijo para a professora do Mamãe e para a tia Kika. Ai, que lindo. Beijo, Carol. Linda, beijo, Carol. Linda. Bonitinha. Então, é mais ou menos isso, né, Carlinha? Essa live sobre amamentação nos primeiros 3 meses, o intuito dela não era muito falar de técnica, de posições, sim, de intercorrências, é mais para setar expectativa de vocês, tá bom? Porque eu sinto, eu entendo que o momento que a gente está vivendo, ele só reforça os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas frustrações. Então, não tá fácil para ninguém, não tá fácil para a mãe que ganha o bebê, não tá fácil para o profissional de saúde, não tá fácil para a família, porque essa mãe fica sem rede de apoio, já que tem que ter um isolamento social. Então, a gente quer setar expectativas, tá? Não existe o normal que vocês estavam acostumadas antes da gestação. O novo normal de vocês, da vida de vocês, não vai ser mais aquele normal de antigamente, tá bom? Então... vou contar um segredo. Desapega. Só vou contar um segredo. Quantos anos, só vou contar um segredo. Você já acabou de ter preocupações com as suas filhas? Gente, eu tenho 4 filhas. Uma tem 24 e as outras têm 19. Nunca mais eu dormi direito. Nunca mais. Os problemas vão se modificando. Né, os problemas vão se modificando, entende? Exatamente. Então, quando a gente decide que a gente quer ser mãe, né, que a gente quer gestar, a gente tem que ter a consciência de que nascerá uma nova mulher. Aquela pessoa, antes de ter uma criança, ela tem um pensamento e ela tem uma atitude. Depois que essa criança nasce, ela será um outro ser. Pelas coisas que ela vivenciou na gestação, pelo próprio parto, porque o parto, o nascimento ali não é só do bebê, seja ele via baixa, seja ele por parto normal, o nascimento ali não é só do bebê, né? A dor faz parte, a dor do parto é para a mãe também. É uma transição, é uma mudança de uma pessoa que não tinha filhos para uma que terá filhos. E acabou de ter filho, né? Então, a gente se modifica e é aquela frase, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Não sei se é por aí, né? Mas é por aí mesmo, gente. A gente se torna um novo ser. A gente enxerga as coisas de uma outra maneira, né? A mãe, se o bebê é muito tranquilo, ela fica em cima dele para ver se ele está respirando, né? Se é uma criança agitada, ela reza e pede pelo amor de Deus para essa criança desmaiar e dormir. Então, cada ser é um ser. Não existe o normal, existe o fisiológico de cada um. Então é assim, o quanto você for na gestação, calma, meditar, fazer aquela conexão com a sua barriga, com o seu bebê que está ali. Coloque música, porque faz a memória dessa criança quando essa criança sair. Tem todo um processo de coisas que a gente vai conversando na gestação e mostrando para vocês o quanto pode até ser bobagem para algumas pessoas, mas o quanto é efetivo quando essa criança nasce. É impressionante quando aquela criança passou a gestação ouvindo uma determinada música e ela está agitada e você liga aquela música. Gente, a criança parece que ela para escutar. É muito interessante. Então, são coisas que vocês têm que ir se preparando também na gestação. Não é só pensar no enxoval, no carrinho bonitinho, no quartinho gracioso. Também faz parte, tem que curtir, é uma delícia isso. Mas precisa pensar como será,
né? O como será, colocar a expectativa, mas não se frustrar, né? Como eu já falei aqui, a expectativa muitas vezes acaba gerando uma frustração lá na frente. Uhum. A gente colocar a expectativa na coisa, mas saber que a gente tem uma saída à direita e uma saída à esquerda e que existem profissionais que podem pegar e te conduzir e te mostrar saídas ou estratégias para você levar isso de uma melhor maneira. Perfeito. Perfeito, Carlinha. Acho que era esse o recado que eu queria dar hoje. Estou muito feliz. Que bom! Daí, eu precisava tentar dar uma homogeneizada, e daí eu fico imaginando 10 anos manejando aleitamento materno, e às vezes eu, como profissional, me deparo com desafios novos. Mas sempre, Cris. Sempre é Sempre. isso que é o gostoso da nossa profissão, porque se ficasse monótona ia ser meio chato mesmo, Sim, a gente ia ficar entediado. Mas até, além de ajudar as mães com todas essas orientações, de repente mostrar para os profissionais, para os médicos, para os pediatras, de repente alguma alternativa, porque você fala, nossa, eu tô tendo esse problema. Provavelmente eu não sou a única que tem esse mesmo problema. Os outros profissionais podem ter também. E daí, dessa forma, por meio da live, a gente pode ir conversando um pouco em relação a diferenças ou condutas que a gente faz frente a essa dificuldade. Então, já estou falando para vocês aqui, que agora, quando a mãe primeira consulta sentar na minha frente, ela vai ouvir um outro discurso. Ela vai ver uma pessoa que vai setar a amamentação para 2 anos de idade, que vai estimular ao máximo, como eu sempre fiz, que ela seja exclusiva até 6 meses de idade. Mas eu acho que eu deixava em aberto esse desfecho com 2 anos, sabe? Porque a gente fica aquele negócio, mas vai ser até quando a mãe quiser. E às vezes a mãe quer uma coisa, mas se você falasse para ela que 2 anos, pelo menos, seria o ideal, ela passa a querer 2 anos, porque isso é o ideal. É a condução, né? Exato, é a condução de como você leva as coisas, né? Porque senão, com 1 ano e 3 meses, fala, doutora, agora eu quero desmamar. Aí com 1 ano e 3 meses você vai falar que era 2 anos? Ela fala, poxa, mas eu fiz tão bem até agora de vir até 1 ano e 3 meses e eu nem recebo um elogio, né? Não sei. Essa construção tem que ser desde o início. Exato, né? É como se eu, sabe aquele mecânico que acha um defeito, acha outro e vai querendo te cobrar cada vez mais? Você fica com essa sensação de que de repente nunca tá bom para o pediatra ou para o enfermeiro. Então já vamos construir as expectativas logo no começo para a gente ter uma conversa mais aberta. Me veio uma coisa na cabeça agora, os mil dias, né? Eles vão modelar os 100 anos, vamos dizer assim. Com certeza, né? Com certeza. Isso os 1000 dias modelarão os 100 anos que essa criança, esse adulto terá, né? Se chegar nessa longevidade aí, né? E a gente fez o nosso vídeo, né? E a gente falou que a amamentação poderia mudar o futuro da próxima geração. Talvez a gente deveria ter feito o futuro das próximas 2 gerações. Próximo. Verdade, é verdade. É mais estendido ainda o benefício que a gente traz, né? É verdade, é verdade. Carlinha, mas que gostoso, foi um papo ótimo. Deixa eu só tô olhando aqui, ó. A gente fala, quando vê, já está quase sendo derrubada da live. Exatamente. Gente, então sigam aqui, acompanhem o nosso canal, a gente tem conteúdo diário sobre amamentação, e sim, é possível ter um conteúdo diferente a cada dia sobre amamentação. Às vezes a gente se propõe a fazer vídeo de um minuto, quando a gente vai ver já tem mais do que 8 minutos. O pessoal do marketing fica doido com a gente, que a gente deixa de tudo doido, mas é um tema muito apaixonante e tem novidade e tem detalhes a todo momento. A gente tem o nosso site, que o link está na bio da Alice Amamentação,
E a gente também tem o nosso canal do YouTube, tá? Porque outro dia até uma enfermeira do hospital veio falar assim: ah, mas Cris, eu perdi a sua live. Eu falei: não precisa ficar chateada, vai no YouTube, tá lá essa live que você perdeu. Aí ela ficou toda feliz, mandou pro grupo das enfermeiras lá do outro hospital que ela Legal. trabalha, que ela estava fazendo. Em junho, a gente está entrando em maio, em junho a gente tem novidades, né, Carlinha? Tá chegando Isso. projeto novo por aí. Então, continuem seguindo aí o nosso conteúdo. Se vocês tiverem qualquer coisa, mandam um direct e vão E essa interagindo com a semana gente. tem vídeo novo aí, né, também. Essa semana vai Isso. entrar um vídeo nosso novo. Aguardem. A gente fez com muito carinho. Estamos Isso ficando bom, né? mesmo. Estamos ficando bom no negócio, né, Carlinha? Estamos tentando, né? É, Estamos tentando. a gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo. É isso Então, mesmo. então tá joia, Carlinha. Quinta-feira, então, estamos de novo por aqui. Depois a gente precisa ver se alguém sugeriu algum tema em especial. Se não, a gente toca o barco aqui e segue com o que a gente acha que acaba Sim, aparecendo mais no nosso atendimento clínico e com isso, dessa sim. forma, ajudar melhor vocês. Tá bom? Tá ótimo. Tá joia, Então tá Carlinha? bom. Beijo. Um Beijo. beijo Aí é com e até você hoje logo. de novo.